É fato que as novelas latinas fazem parte da história televisiva no Brasil há muitos anos. E esse universo cheio de mentiras, vinganças, dor, alegrias, corações partidos e lágrimas de sangue merece ser explorado. E é isso que vocês verão a partir de agora. Em 1982 entrava no ar pelo SBT a primeira novela mexicana exibida por aqui. Primeira e precursora de uma história infinita de trama. A história era Os Ricos Também Choram. Um caminho que eu possa chegar, essa sombra me... Contava com Verônica Castro e Rogério Guerra. Os Ricos Também Choram chegou com a missão de realizar um desejo do SBT, de ter uma novela na sua grade. Mas na época eles não tinham estrutura e nem recursos para fazer isso. Então resolveram comprar essa, que estava fazendo sucesso mundo afora. Porém, quase que essa história que marcou o início do ciclo das latinas no Brasil não foi ao ar. Os executivos da época a julgavam brega. Com razão, mas dado o play inicial, Os Ricos Também Choram teve aqui o mesmo êxito que teve nos outros países. Até mesmo o CD com a sua trilha sonora nacional e internacional foram lançados. Em seguida foi a vez dela, a menina que viria se tornar uma respeitada estrela mexicana, Lucero. Em 83 entrava no ar a novela Chispita, que depois passou a ter várias reprises por aqui. Chispita foi uma novela infantil que contava a história de Isabel, que após o seu pai morrer em um trágico acidente, sua mãe perde a memória e esquece que tem uma filha. Ela acaba sendo levada para o orfanato do P. Depois de alguns anos, Isabel é adotada por um homem viúvo que já é pai de 2 filhos. Logo que chega na casa, ela se identifica com a empregada e com o filho mais novo de seu pai. Mas a sua irmã e a sua tutora, Irene, fazem da vida da pobre Isabel um inferno. Em paralelo a isso, como em toda novela mexicana vai acontecendo coisas que você não vai nem conseguindo acompanhar, sua mãe é levada por uma irmã de caridade para trabalhar justamente no orfanato onde Isabel passou a sua infância quase que toda. Daí em diante, é possível imaginar as tramas dessa história que foi um grande sucesso. Passado um tempo, as novelas mexicanas já faziam parte da televisão no Brasil. Neste meio tempo, foram exibidos outros títulos no Brasil, como Quinceañera, que aqui ficou conhecido como 15 anos, que contava com a Délia Noriega, e Thalia, que viriam a se tornar estrelas mexicanas. Chegado aos anos 90, é hora de embarcar num grande sucesso. A icônica história de Maria Joaquina e Cirilo com a doce professora Helena, vivida por Gabriela Ribeiro, que chegou a vir ao Brasil e foi recebida com todas as honras que merece. Carrossel, sucesso comercial, com a venda de alguns brinquedos, discos que foram lançados na época. Anos mais tarde, houve uma nova versão exibida por aqui, Carrossel das Américas. Agora eu acho melhor falar dela. Vamos falar de Maria. Eu não estou falando das Marias da Thalia, que fez um gigantesco sucesso por aqui, e sim da novela Simplesmente Maria, com Victoria Ruffo. Era a história de uma camponesa, muito humilde, que sonhava em triunfar no mundo da moda mexicana. Oi? Não, não é clichê não, você que tá confundindo. Imagina, uma história dessa clichê? Não, tá errado. E o sucesso foi tanto que anos mais tarde a Rede Gazeta chegou a reexibir a trama. Ao contrário do que muita gente pensa, nem todas as novelas eram mexicanas. Topázio, a história de uma jovem cega que vive uma trama apaixonante, veio da Venezuela e não do México, e fez um grande sucesso por aqui. E anos mais tarde, essa novela teve um remake no México, chamada Esmeralda, e depois teve um remake aqui no Brasil, com o mesmo nome, que é uma das novelas do SBT que eu mais adoro. Uma história lindíssima, muito legal de se acompanhar. Em 1991, era apresentada ao Brasil uma das maiores vilãs de todos os tempos, Catarina Krall de la Rios, do sucesso Cuna de Lobos, ou como ficou conhecida no Brasil, Ambição. Novela essa que surpreendentemente agradava até os críticos da época e causava arrepios nas crianças, por conta da sua vilã, que era um ícone, e usava um tapa-olhos. Após, em 95, o SBT exibir Carrossel das Américas, a emissora, por volta de 96, resolveu produzir as suas próprias novelas. Muito prejuízo e nenhum sucesso depois, Silvio Santos deu a cartada de mestre e colocou no ar a primeira novela de uma grande trilogia. A novela era Maria Mercedes, uma jovem ignorante, casa com um homem rico e sofre na pele as maldades de sua sogra.
Thalia brilhava na pele da protagonista que dava título à história. Mas apesar da boa audiência, a novela não tinha ainda tanta visibilidade no país. Na sequência foi a vez da Costanhita, Mari, uma moça que vivia na praia com seus avós. Também se apaixona por um homem rico e sofre muitas maldades. Parece que eu já ouvi isso antes. A novela surpreendeu todos pelo sucesso. Até mesmo os jornais da época noticiavam seus números de audiência. O apresentador Gugu até mesmo chegou a ir ao México para entrevistar Thalia, que se surpreendeu com seu sucesso no país. Mas a coisa aconteceu mesmo foi em 1977, quando entrou no ar a novela Maria do Bairro. Não sei por que eu faço isso. A pobre catadora de lixo que ficou sozinha no mundo após a sua madrinha morrer, acabou sendo adotada por um homem rico. Mas nada foi fácil para Maria quando ela chegou na mansão dos De La Vega. Ninguém aceitava e a menosprezavam por ser pobre. Todo mundo na casa odiava ela. Inclusive o galã da história, vivido por Fernando Colunga, que era por quem Maria viria se apaixonar na história. Também nessa novela tivemos a icônica personagem de Saí Cantoral, Soraya Montenegro. Não media suas maldades para infernizar a vida da Maria. Tanto foi o barulho dessa história que após o seu fim, o SBT voltou ao ar a primogênita da trilogia, Maria Mercedes, e ao seu fim retornou com Maria do Bairro. Começou aí o ciclo que não acabou até hoje. Nessa mesma época, a Rede Gazeta se une com a paranaense CNT, dispostas a aumentar os seus índices de audiência, compram um pacote de novelas da Televisa, muitas inclusive já dubladas pelo SBT. Inclusive, reexibiu a novela Chispita, que chegava a ser apresentada em até 4 horários diferentes da sua grade. SBT, não veja isso, pelo amor de Deus! Quando a Rede Gazeta CNT exibia a novela Canaviais de Paixões, a novela era dublada quase que simultaneamente enquanto ia ao ar. Por azar, o Sindicato dos Dubladores do Brasil chegou a uma greve geral, o que fez com que Canavial de Paixões fosse a primeira novela a ser exibida com legendas. Apesar disso, a novela fez sucesso. Anos mais tarde ganharia uma versão brasileira. Entrando em uma crise financeira, a rede CNT não pôde mais pagar o contrato com a gigante Televisa. Sendo assim, o SBT volta a comprar mais títulos da rede mexicana. E em junho de 1999, outro clássico, com Gabriela Spanik. Un día llegaré con un disfraz. Como Carrossel e Maria do Bairro alcançou índices inimagináveis de audiência. Na sua reta final, Gabriela Spanik veio ao Brasil divulgar a novela, causando um aumento dos seus índices de audiência. Várias produções foram exibidas, até por volta de 2001. O SBT colocava no ar a novela Carinha de Anjo. Uma doce garota que fica órfã de mãe, seu pai afunda na depressão por perder a esposa, acaba decidindo a sair do país. Dulce fica aos cuidados do seu irmão, que é o padre, e é levada para um convento. A única visita que a menina recebe é da divertida tia Peruca. Dulce tem o apoio de algumas das freiras do convento, e com elas apronta várias travessuras. Carinha de Anjo foi uma novela leve e muito divertida, e teve muito sucesso na sua exibição por aqui, até mesmo trazendo a protagonista na época a participar do programa Domingo Legal. Mais de 15 anos da exibição da novela aqui no Brasil se passaram para que a trama ganhe a sua versão nacional, que olha, está divertidíssima. E o SBT também deu uma cartada de mestre e contratou o Lucero para viver a mãe da protagonista. E fala a verdade, aquela cena da Lucero chegando e falando: "Oi, minha carinha de anjo, eu adoro quando você vem me visitar em meus sonhos." Não é bem assim, mas deu pra entender. Eu acho divertidíssima pelos sotaques. Por hoje é só isso. Vocês gostaram do canal? Eu espero que sim. Então deem um like no meu vídeo e se inscrevam para não perder nenhuma novidade. Eu postarei muitos vídeos divertidíssimos como esse e contando curiosidades do mundo latino para vocês. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados no Mundo Latino!